E aí, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos para nossa aula de ciências, né? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a tia Rosângela foi olhar no livro qual era a matéria de hoje, vou contar para vocês o que ela pensou. Acho que vocês vão pensar a mesma coisa. A gente estava estudando os 5 subgrupos, né, dos animais vertebrados. Aí tá, nós estudamos aves, répteis, peixes, anfíbios e por último a gente viu mamíferos. Tá, a tia gravou a aula, beleza? E aí, quando passei a página aqui, fases do desenvolvimento do ser humano. Aí a gente faz um questionamento, né? Por que esse conteúdo tá aqui se a gente tá falando de bicho, na verdade, de animal? E aí a gente conclui o seguinte, pessoal. Os seres humanos, eles estão enquadrados ali no grupo dos mamíferos. A gente falou isso na aula passada, né? Então, pronto, acabou. É por isso que vai falar do nosso desenvolvimento nessa parte do livro. Porque nós fazemos parte do grupo dos mamíferos. Por quê? Uai, porque nós somos gerados, né, no útero da mamãe, porque a gente precisa do leite materno quando a gente nasce, né? Então a gente tem umas características dos mamíferos. Tia, mas a gente tem pelo? Uai, tem. É claro que não é igual um bicho, não é igual um animal, mas a gente tem pelinho no corpo, a gente tem cabelo, né? Enfim, as mulheres, né, elas têm útero, então tem as características dos mamíferos, pessoal. E a diferença nossa para o resto dos animais, a gente já estudou em sala, vocês já sabem, né? Vocês são muito espertos, vocês veem muitos filmes e tal, a gente já conversou sobre isso na sala. A diferença nossa é que nós somos animais o quê? Racionais, ou seja, a gente raciocina, a gente pensa, né? Por exemplo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem a capacidade de pensar assim, nossa, peraí, isso é certo? Será que eu devo? Eu não vou magoar ninguém? Eu não vou ficar, a pessoa não vai ficar triste comigo? Então, essa é a nossa capacidade de raciocinar. Na escola, né, quando vocês vão estudar, quando vocês vão ler, vão resolver problemas, vocês estão o tempo todo usando a cabeça, o raciocínio. Diferente dos animais. Por exemplo, gente, um cachorro, né, que atacou alguém, ele não fez isso de propósito, é o instinto do animal, é o instinto de proteção, né? E assim, pessoal, tem gente que fala que o animal não é inteligente. É claro que ele é inteligente, os animais são inteligentíssimos. O golfinho é um exemplo de animal inteligentíssimo, né? O burro, que as pessoas gostam de xingar as pessoas de burras, coisa mais feia, né? O burro é um animal inteligentíssimo. A anta, né? A tia já leu sobre esses animais. Gente, o cachorro, né? O nosso cachorro passa carro o dia inteirinho na rua da nossa casa. Quando é o nosso carro, ele sabe, ele conhece, né? Isso prova que os animais, eles têm um certo tipo de inteligência também, mas não é inteligência racional igual a nossa. Se bem, pessoal, que eu já vi tanto exemplo de animal fazendo cada coisa linda que parece que pensa mais do que um ser humano, né? Se a gente for raciocinar nas coisas que andam acontecendo. Então, olha só, a tia Rô escreveu aqui no quadro, bem grandão. Se eu fugir da imagem, tá? É só para vocês visualizarem tudo. Eu coloquei aqui. Fases do desenvolvimento do ser humano. E aí, a tia dividiu essa fase em 2 partes. Olha só, nós temos a fase que é antes do nascimento. Olha que legal, né? A nossa fase antes do desenvolvimento, a gente, né, fica desenvolvendo, a gente tá lá no útero, na barriga da mamãe. Então, pessoal, no período de mais ou menos 9 meses, nós somos exclusivos da mamãe, né? A gente tá lá na barriga dela e mexendo e desenvolvendo, a mãe conversando com a gente. Aquela coisa linda, né? Quem tem irmãozinho em casa sabe como é que é. Quem tem a mamãe que vai ter um bebê também sabe como que essa fase é maravilhosa, né? E assim, pessoal, o bebezinho que tá lá no útero da mamãe, ele precisa de oxigênio, ele precisa de alimento, só que tem um porém, né? Ele ainda não pode respirar com o seu próprio pulmão, porque ele tá lá dentro da barriga da mamãe, né? Numa bolsa cheia de líquido, que é uma água. Se ele for respirar pelo narizinho, primeiro que não vai acontecer isso, ele não nasceu ainda, né? E se ele aspirar ali dentro, ele vai afogar, não pode, não, isso não vai acontecer. E ele precisa de alimento, mas ele não vai comer, né, gente? Tem criança que pensa que a mamãe come, por exemplo, carne, o bebê tá lá comendo carne. Não é assim, né? O primeiro alimento do bebê, depois que ele nasce, que é o leite da mamãe, o leite materno, né? Mas e lá na barriga, como que acontece?
é o seguinte: todo mundo sabe que lá na barriga, né, o bebezinho, ele tem um cordão umbilical e ele fica grudadinho na placenta. Aí tudo que a mamãe come, né, o organismo da mamãe vai pegar os nutrientes que o bebê precisa e esse nutriente vai lá na placenta e vai passar pelo cordãozinho umbilical e vai chegar no bebê. A mesma coisa é o oxigênio. A mamãe respira, né, e lá dentro faz todo o processo químico e o oxigênio vai para o bebezinho pelo cordão umbilical. Então, gente, o que liga a mamãe, né, ao bebê para esse processo de alimento, o processo de oxigenação, é placenta e cordão umbilical. E quando a gente nasce, olha que coisa interessante, né? A gente não precisa mais disso. Então, quando o bebezinho nasceu ali, quando vocês nasceram, quando a tia Rô nasceu, quando qualquer ser humano nasce, a hora que o bebê nasce, o médico, ó, corta o cordão umbilical. E a gente, pessoal, carrega essa cicatriz para sempre, que é o nosso umbigo, né? Então, aquele buraquinho lá, o nosso umbigo, é a cicatriz de quando a gente nasceu, que o médico cortou, né, o cordão umbilical, e a gente passou até a nossa vidinha ali, fora do corpo da mamãe. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Bom, aqui a tia, só para recapitular, antes do nascimento, né, a nossa vida lá que dura, o bebê que vai até o final da gravidez, 9 meses, tem bebê que nasce antes, né? A tia Rô, por exemplo, meu filho mais velho, ele nasceu quando a tia Rô estava grávida de 6 meses. Pensa, era um minúsculo bebê, não tinha nem jeito de pegar, né? O correto é ficar lá 9 meses, mas às vezes acontece algum problema, né? E o bebê nasce antes. Aconteceu isso com a tia Rô, mas da minha, ó, segundo a minha filha, foi 9 meses direitinho. Foram os 9 meses bonitinhos, sem sofrimento. Então, depois do nascimento, é óbvio, né, que a nossa vida fora do útero. Aqui a tia colocou assim só mesmo para reforçar. Então, olha só, as fases do desenvolvimento do ser humano. Vamos lá, nós temos a infância, que é a fase que vocês estão. Gente, e assim, é a melhor fase da nossa vida e a mais curta. Sim, a mais curta, porque olha só, daqui uns dias vocês vão ser adolescentes por um tempo e depois vocês vão passar a vida inteira adulto. Por isso que a gente tem que aproveitar bem a nossa infância, brincar muito, se divertir, ter amigos, passear, curtir o papai e a mamãe pegar no colo, passear, brincar, porque, gente, olha, no piscar de olhos, nossos filhos já são adultos, né? Isso aí passa muito rápido. A tia Rosângela tem experiência, né? A infância dos meus filhos foi assim, ó. Parece que ontem eles estavam vindo pro colégio comigo, né? Porque eles passaram a vida inteira aqui no colégio comigo estudando e hoje, ó, a tia Rosângela vem sozinha pra escola e vai embora sozinha, porque eles não dependem mais de mim. Pessoal, a infância que vai mais ou menos até os 10 anos, pessoal, esse tempo aqui, por exemplo, infância até 10, adolescência dos 10 aos 19 e fase adulta a partir dos 20, não é a tia Rosângela que inventou não, tá? Isso é a Organização Mundial da Saúde, que ela determina, né, para estudar, para ficar mais fácil, ela determinou essas idades, né, para nomear cada uma das fases. Então, olha só, pessoal, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na idade adulta, o ser humano precisa de cuidados, né? Então, assim, tem gente que acha que só criança que precisa de cuidado, tem gente que acha que durante a fase adulta a gente não precisa de nenhum cuidado, pode fazer o que quiser, aí quando tiver bem velhinho tem que cuidar da saúde. Não é desse jeito, né? A vida inteira a gente tem que se cuidar. Por exemplo, a gente cuida dos nossos filhos na infância, né? Para que eles sejam adolescentes saudáveis. Na adolescência a gente continua para que eles sejam adultos saudáveis. Na idade adulta já não é mais a mãe que faz isso, né? Cada ser cuida de si pensando no seu futuro. Eu quero ser um idoso saudável. E por falar nisso, pessoal, a tia Rosângela tem consciência. Eu preciso mudar um monte de coisa na minha vida para eu ser uma idosa lá na frente, né? Saudável. Mas assim, tem determinada fase da vida da gente que é tão complicado que não depende só da gente, né? Enfim, mas com o tempo as coisas vão se ajeitar. Então, olha só, pessoal, o que uma criança precisa para ela se desenvolver de forma saudável? A tia Rô colocou aqui, toda criança precisa de vacina, né?
Pessoal, quando a mamãe fica grávida, ela já começa a tomar vacina para a saúde dela e para a saúde do bebê. Quando o bebê nasce, né? Uma das primeiras coisas depois que o bebê nasce, que corta o cordão umbilical, que cuida ali, é vacina, né? Então, toda criança tem uma carteirinha de vacinação. Vocês podem olhar de vocês depois, olha lá o tanto de vacina que vocês já tomaram e vão tomar, né? A tia Rosângela estava vendo que tem uma pesquisadora dos Estados Unidos, né, que ela desenvolveu uma vacina contra o coronavírus, já está na 3ª fase de experimento. Então, olha que legal, né? Uma vacina que no futuro todo mundo vai ter acesso e a gente não vai sofrer com essa doença terrível que está tirando a gente das coisas que a gente mais gosta, né? Inclusive a escola. Precisa de vacina. Uma criança, gente, ela precisa de higiene pessoal. O que é higiene pessoal? É tomar banho, é cortar as unhas, escovar os dentes, esse monte de coisa que todo mundo já sabe. A criança também, ela precisa de higiene mental. Olha que coisa, gente. Por exemplo, uma criança que fica no videogame jogando aqueles jogos violentos o dia inteiro e mamãe acha o máximo porque ele tá lá no quarto, não quer sair, não quer ir pra rua, não dá trabalho, mas ele tá lá no joguinho violento, né? Então, esse tipo de jogo, ele não faz bem para a higiene mental e nem para a saúde mental da criança, né? Então, a criança, ela tem que ter acesso a coisas boas, as coisas que fazem elas ficarem felizes, desenvolver o pensamento, o raciocínio, né? Para as coisas boas e não, né, influenciar igual esses joguinhos aí. A tia Rô, quando a gente tá no intervalo, não sei se vocês lembram, quando vai brincar de como é que é? Polícia e ladrão e que fica brincando de arminha e tal, a tia Rosa não deixa de jeito nenhum, né? Porque isso não faz bem pra criança. A gente tem que brincar de coisa saudável. Ali a tia Rô colocou alimentação, a criança precisa de uma alimentação saudável para ela se desenvolver bem. E hoje, pessoal, por causa da pressa das mamães, muitas crianças comem mal, né? Alimento industrializado, esse tipo de coisa. Então, o mais saudável possível vai ser melhor pra gente. E toda pessoa, gente, ela precisa de atividade física, principalmente criança, né? Criança tem uma energia. A tia Rosângela fica encabulada com vocês. A gente chega aqui na escola, 1 hora mais ou menos, e aí a gente tem aula, vocês têm lanche, e a gente tem aula, tem tarefa, corrige tarefa, na hora de ir embora, vocês querem jogar, querem brincar, quer isso, quer aquilo, parece que vocês estão ligados na tomada o tempo inteiro, porque criança tem muita energia, né? E assim, nessa época de quarentena, todo mundo em casa, sem poder sair, sem poder se divertir. Olha que coisa triste para as mamães, ainda bem que a gente tá tendo pelo menos aula, né, online, para poder usar esse tempo livre para uma coisa boa, que é estudar. Aí, pessoal, o que acontece? Esses cuidados aqui, ó, eles não são exclusivos da infância, não. Um adolescente também vai precisar disso. Na fase adulta, a mesma coisa, né? E sabe por que a gente tem que garantir isso da nossa infância até a fase adulta? Para que lá na velhice, né, quando a gente estiver bem velhinho mesmo, a gente poder chamar a nossa fase de velhice de melhor idade, né? E se a gente for olhar hoje, as pessoas que se cuidam são pessoas idosas saudáveis. A tia Rosângela conhece um monte de idoso que vai para academia, que gosta de ir para cinema, que gosta de jogar dominó, que gosta de jogar um monte de coisa, baralho, enfim. Eles fazem atividade física, alimentam-se bem, mantêm o cérebro, né, em atividade. E isso, pessoal, em nome de uma boa saúde e em nome de uma vida plena, né? Então é isso, pessoal, que a gente precisava para hoje. A gente viu, né, aqui o ser humano pertence ao grupo dos animais, porque nós somos do grupo dos mamíferos, né? Porque nós temos características dos mamíferos. A gente aprendeu também que a gente tem as nossas fases de desenvolvimento, que ela é dividida em 2 partes, no útero e depois do útero. E a gente acabou de ver que as fases são infância, adolescência e a idade adulta. E nessas fases nós precisamos de cuidados como vacina, higiene pessoal, higiene mental, atividade física, uma boa alimentação. Por que a gente precisa disso? Para a gente passar para cada etapa da nossa vida de forma saudável e equilibrada e para quando chegar lá na nossa velhice, a gente chamar isso de melhor idade, né? A gente ter ânimo, ter saúde,
para continuar vivendo e curtindo a nossa vida. Então, pessoal, é isso, ó. E beijo, até a nossa próxima aula, tá?